Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, vamos fazer uma viagem há 50 anos atrás, chegando ao ano de 1973, que foi justamente o ano que eu nasci. Então, um amigo já sabe, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E se ainda não for inscrito no nosso canal, por gentileza se inscreva. Então, vamos ao vídeo. O Fusca, o carro mais conhecido do mundo e o carro mais popular brasileiro na década de 70, emplacou a impressionante quantidade de 237 mil unidades produzidas somente nesse ano. Na ocasião, a Volkswagen oferecia o modelo 1300 de entrada e também o 1500, o Fuscão. Podemos dizer que 1971, 72 e 73 foram os anos de ouro do Volkswagen 1500, nos quais sua produção superou as 100 mil unidades. No ano seguinte, quem dava as cartas era o Fusca 1300, superando o número de unidades produzidas, mas ainda assim de 100 mil unidades. O Fusca era de longe o carro preferencial das famílias brasileiras dos anos 70. Como de hábito, vamos começar pelos fatos marcantes do ano de 1973. O transporte urbano nas grandes capitais continuava sendo precário, sobretudo no Rio de Janeiro, que ainda não havia chegado o metrô. No dia 1º de janeiro, a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido aderem às comunidades europeias, que passam a ter 9 Estados-membros. A Noruega fica de fora, na sequência de um referendo que a maioria da população se manifestava contra a adesão. No dia 27 de janeiro era assinado em Paris o acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Vietnã. As últimas tropas norte-americanas saíram do país no dia 29 de março. No dia 30 de abril, o presidente norte-americano Nixon assume a responsabilidade pelo escândalo Watergate, denunciado pelos jornalistas Carl Bernstein e Bob Woodward, do Washington Post, que receberam o prêmio Pulitzer por isso. No dia 4 de dezembro, a sonda norte-americana Pioneer 10 atingiu o planeta Júpiter. Após estudar os campos magnéticos, as luas e os anéis de Júpiter, abandonou o sistema solar e viaja pelo espaço, carregando uma chapa contendo o desenho de um homem, de uma mulher e um grafismo indicando a posição do Sol e da Terra na nossa galáxia, para que eventuais extraterrestres tomem conhecimento da nossa existência. No dia 27 de março, Marlon Brando recusava o Oscar de melhor ator no filme O Poderoso Chefão, como protesto contra o tratamento dado aos índios. A vida no Brasil de 1973 era bem diferente. Era comum ver carros muito coloridos nas ruas. O Fusca era um carro mais popular, sem sombra de dúvidas. Neste ano, o maior ídolo esportivo do Brasil do momento era Emerson Fittipaldi, piloto de Fórmula 1 que havia acabado de ganhar o campeonato de Fórmula 1 de 1972. Foi também em 1973 que foi realizada a primeira ligação usando um aparelho de celular. Ela foi feita pelo engenheiro Martin Cooper, o inventor do aparelho, que pesava quase 1 quilo. Além do sucesso do Poderoso Chefão, outros filmes que se destacaram eram Cabaré, com Liza Minnelli, grande estrela na época, e O Exorcista, de William Friedkin. No mundo, O Último Tango em Paris era um dos filmes mais falados e vistos, mas foi censurado no Brasil. No dia 24 de março era lançado um dos mais importantes álbuns do rock mundial, The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. O álbum foi muito progressista na época, usando de efeitos sonoros incomuns, como os relógios e as caixas registradoras na música Money, por exemplo. No Brasil, Secos e Molhados era o favorito dos mais alternativos, que estavam acompanhando a onda hippie no mundo afora. Além da banda, Raul Seixas, Elis Regina e os Novos Baianos também eram destaque. Já nas famílias mais tradicionais, o fim da Jovem Guarda deixou muitos fãs tristes, mas em compensação, Roberto Carlos começava a ter fama internacional. Ele foi o cantor que mais vendeu discos no Brasil na época. Com relação às novelas, no dia 24 de janeiro de 73, a Globo resolvia dar férias para Janete Claire, que vinha de várias tramas seguidas, e alçou Walter Negrão ao seu principal horário de novelas. Assim,
estreava a novela Cavalo de Aço, que fez sucesso apesar de muitos problemas. O autor foi obrigado a tomar uma decisão difícil para salvar a história. Estrelada por Tarcísio Meira e Bete Farias, Cavalo de Aço mostrava a história de Rodrigo, que voltava ao município de Vila da Prata, no interior do Paraná, depois de muitos anos, para vingar o extermínio de sua família, ocorrido quando ele era criança. O responsável pelo massacre era o latifundiário Max, vilão da produção. No entanto, a novela não pegou logo de cara, principalmente por causa da ação da censura do regime militar. Cavalo de Aço foi uma novela problemática e de muitas fases. Começou discando reforma agrária no seu subtexto. A censura logo proibiu, explicou o especialista Ismael Fernandes, no livro Memória da Telenovela Brasileira. Depois de incontáveis problemas, sobrou para o vilão. O autor acabou tendo de sacrificá-lo da trama como última cartada para manter o horário, mesmo deixando o ator polonês insatisfeito. Uma das novelas mais importantes da história da teledramaturgia brasileira, escrita por Dias Gomes, a partir da peça de 1962 de autoria do próprio dramaturgo baiano, O Bem Amado, foi uma das novelas mais importantes da Globo. Outra novela da Rede Globo da época era Carinhoso, que estreou no dia 2 de julho de 73. Escrita por Lauro César Muniz, era baseada em Sabrina e Samuel Taylor e dirigida por Daniel Filho e Walter Campos, sendo produzida ainda em preto e branco. Este é o carro mais simples, durável e com maior valor de revenda que você pode comprar. Mesmo assim, talvez você queira acrescentar a ele um pouco mais de emoção. Foi para pessoas como você que fizemos este outro carro. Ágil, robusto e tão econômico como o da esquerda. Volkswagen 1300 Garra. Volkswagen 1500 Super Garra. A dupla que mais anda no mundo. O Chevette é um carro gostoso de dirigir, bastante ágil. Jornal do Brasil. Motor, direção, suspensão, estabilidade, motor e câmbio são pontos de destaque do Chevette. O Globo. O Chevette é um veículo de baixo custo e de operação econômica, adaptando-se às condições de ruas e estradas brasileiras. Ele é o carro do ano. Auto Sport. Mecânica e estrutura, ele é o carro nacional mais atualizado. Quem tem prazer em dirigir vai gostar de Chevette. Paco Rones. A crítica especializada testou o Chevette. Você deve fazer o mesmo. Chevette. Você está precisando dirigir. E agora vamos aos carros que mais se destacaram no ano de 1973, um ano repleto de lançamentos. Em 73, nada mais nada menos que 5 modelos nacionais eram lançados. Carros como a Brasília, o Chevette, o Maverick, o Dodge 1800 e o Gurgel Chavante. Durante toda a década de 70, a Volkswagen dominava pouco mais de 70% do mercado nacional em unidades emplacadas, e a variante de 73 era o segundo modelo mais emplacado no início da década, perdendo apenas para o Fusca. Em 1973, o campeão da Ford ganhava atualizações. A linha Corcel ganhava sua primeira reestilização visual, além de mudanças mecânicas. A frente graciosa e delicada dos primeiros modelos deu lugar a uma dianteira mais quadrada, agressiva e robusta, e a lanterna traseira cresceu, passando a clara impressão de um carro maior e mais maduro. Foi também em 73 que os esportivos da Chrysler, Charger e Charger RT sofreram um facelift, ficando muito diferente dos modelos anteriores. O desenho da dianteira, envolvida por uma moldura dividida em duas partes, deixou estes carros ligeiramente semelhantes aos Chargers norte-americanos. Porém, o desempenho continuava o mesmo, pois não houve modificações mecânicas. Em outubro de 73, quando estourava a crise do petróleo, a Chevrolet lançava sua linha 74, onde a picape C14 mudava de nome, passando a se chamar agora C10. Vamos conferir agora o ranking de vendas de carros do ano de 1973. Dentre os 5 modelos lançados em 73,
a Volkswagen Brasília foi a que se deu melhor no ranking de vendas, seguido de perto pelo Chevrolet Chevette, e em segundo plano ficava o Ford Maverick, mais isolado nas maiores novidades, assim como o Dodge 1800. Agradecemos aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Lembrando que não se esqueça de curtir e compartilhar. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. E até a próxima, pessoal.